Quando uma pessoa deixa de estar sempre disponível, algo silencioso começa a se reorganizar ao redor dela. Relações mudam de tom, expectativas se revelam, comportamentos antes invisíveis ficam claros. Muitos sentem isso como culpa, outros como medo de rejeição, e há quem confunda esse movimento com frieza ou egoísmo. A verdade é que, em um mundo que recompensa a presença constante e a validação imediata, aprender a se retirar no momento certo se torna uma ruptura profunda e profundamente desconfortável. É exatamente nesse desconforto que surgem as maiores transformações psicológicas. Neste vídeo, vamos analisar por que a sua disponibilidade molda a forma como os outros te tratam, como a ausência ativa altera dinâmicas sociais, e o que acontece dentro da mente humana quando limites começam a ser estabelecidos. A partir de uma leitura psicológica inspirada no pensamento de Carl Jung, você vai entender como certos padrões de relacionamento se formam, porque algumas pessoas só percebem o seu valor quando você não está mais sempre acessível, e como esse ajuste silencioso pode redefinir sua personalidade social, seus vínculos e até a forma como você se enxerga. Se você já sentiu que dá demais, se doa demais ou está sempre presente e ainda assim se sente invisível, este conteúdo foi feito exatamente para você. Antes de mergulharmos nesse vídeo, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Fica com a gente até o final, porque o que vem agora pode mudar completamente a forma como você entende suas relações, seu espaço e o valor da sua própria presença. E agora, vamos entender o que acontece quando você deixa de estar sempre disponível. O valor que só aparece quando você recua. Existe um padrão curioso no comportamento humano. Quanto mais previsível alguém é, menos impacto essa pessoa causa. Carl Jung observava que a psique humana reage fortemente ao que escapa do controle consciente. Quando você está sempre disponível, responde rápido, cede fácil e ocupa todos os espaços, o outro não precisa interpretar nada. Tudo já está dado. Mas quando você se retira um pouco, não por joguinho, e sim por necessidade interna, algo muda. A mente do outro começa a preencher o silêncio com perguntas, projeções e suposições. É aí que nasce o valor simbólico. A ausência não cria carência apenas, ela cria significado. E esse significado começa a reorganizar a forma como você é percebido, preparando o terreno para algo ainda mais profundo que Jung chamou de confronto com a sombra. Mas isso só fica claro quando avançamos para o próximo ponto. Existe um momento silencioso em que a pessoa para de responder tão rápido, para de estar sempre ali, para de se explicar demais. Não é anúncio, não é despedida, é quase imperceptível. Mas o efeito disso é imediato. As pessoas começam a notar. Não porque você fez algo grandioso, mas justamente porque você deixou de fazer. A mente humana é curiosa assim. Ela se acostuma rápido com o que é constante e passa a ignorar o que está sempre disponível. Carl Jung observava que aquilo que não exige esforço psicológico raramente é valorizado. Quando alguém está sempre acessível, a presença vira pano de fundo, como um som que nunca para de tocar. Mas quando esse som some, mesmo que por instantes, o silêncio incomoda. E esse incômodo força o outro a olhar, a pensar, a sentir. Não é ausência física apenas, é uma quebra de padrão. É quando o outro percebe que você não é extensão da rotina dele, que você não existe apenas para preencher vazios alheios. Esse recuo muda o peso simbólico da sua presença. Você deixa de ser óbvio, e o que não é óbvio desperta atenção.
O curioso é que esse movimento quase nunca começa como estratégia social. Ele costuma nascer do cansaço. Cansaço de se doar demais, de ser compreensivo o tempo todo, de carregar conversas, relações e expectativas que não voltam na mesma medida. Quando você para, o cenário se reorganiza sozinho. Algumas pessoas se aproximam com mais cuidado, outras demonstram irritação. Outras simplesmente desaparecem. Jung diria que, nesse ponto, o que surge não é sobre você, mas sobre as projeções que faziam em você. A sua disponibilidade sustentava fantasias. A de que você estaria sempre ali. A de que você não iria embora. A de que seu tempo era infinito. Quando isso cai, o outro precisa lidar com a própria insegurança, com a própria dependência emocional, com a própria falta de limites. E é aí que algo importante acontece dentro de você também. Porque ao deixar de estar disponível, você começa a perceber quem se conecta com você pelo que você é, e quem só se aproximava pelo que você oferecia. Esse tipo de percepção não chega fazendo barulho. Ela chega devagar, muda o jeito que você se vê e prepara o terreno para transformações que ainda nem parecem claras, mas já começaram. Quando você não está sempre lá, o outro se revela. A indisponibilidade funciona como um espelho psicológico. Jung dizia que grande parte das nossas reações vem daquilo que projetamos nos outros sem perceber. Quando você deixa de estar sempre presente, algumas pessoas se aproximam, outras se afastam e algumas se incomodam mais do que deveriam. Isso não fala sobre você, fala sobre elas. O silêncio, a demora, o limite, tudo isso ativa inseguranças, dependências e expectativas ocultas. É nesse momento que padrões de relacionamento ficam visíveis. Quem só se conecta quando precisa, quem confunde atenção com afeto, quem se sente ameaçado pela autonomia alheia. Ao não estar disponível o tempo todo, você força o outro a lidar consigo mesmo. E essa reação emocional abre caminho para entender algo ainda mais essencial sobre identidade e individuação. Quando você para de estar disponível o tempo todo, algo curioso acontece. O outro começa a se revelar. Não de forma dramática, nem necessariamente óbvia, mas como se um véu invisível fosse retirado. Carl Jung já dizia que muito do que vemos nos outros é, na verdade, projeção do que carregamos dentro de nós. Então, quando você deixa de preencher cada espaço, cada mensagem, cada expectativa, o outro começa a se mostrar de verdade. Aquela amiga que sempre parecia despreocupada, de repente se irrita quando não recebe resposta imediata. Aquele colega que só sorria no grupo de WhatsApp revela ansiedade ou necessidade de controle. A indisponibilidade funciona como um espelho. Mostra quem está confortável com você de forma genuína e quem só reage à sua presença constante. É fascinante e um pouco desconcertante perceber que a ausência ativa não cria vazios, ela revela camadas que nunca foram vistas. E não para por aí. Esse comportamento muda a dinâmica inteira das relações. Jung falava sobre confrontar a sombra, e esse é um tipo de sombra social, as inseguranças, dependências e expectativas que ninguém admite. Quando você não está sempre ali, o outro precisa lidar com essas sombras. Algumas pessoas se aproximam com respeito, outras tentam preencher o silêncio com cobranças ou manipulação. É quase como um teste psicológico que você não pediu, mas que acontece naturalmente. E é nesse momento que você percebe algo que muda tudo. A sua presença não precisa ser medida em quantidade, mas em qualidade. Não é sobre fazer mais ou ceder mais, mas sobre permitir que as relações se ajustem sozinhas, revelando quem realmente se importa, quem apenas se acomoda e quem se sente ameaçado pelo seu próprio espaço. O mais interessante é que essa indisponibilidade ativa não transforma só o outro, transforma você também.
Cada recuo, cada pausa consciente cria um espaço interno que antes estava ocupado por tentativas de agradar, por medos de rejeição, por padrões de comportamento inconscientes. Esse espaço permite observar sem pressão, sentir sem culpa, perceber sem interferir. É como se, de repente, você estivesse assistindo a um filme em que não é apenas personagem principal, mas também espectador atento de cada reação, cada gesto, cada silêncio. E é nesse silêncio, nesse espaço recém-criado, que a compreensão sobre quem se aproxima por afeto verdadeiro e quem se aproxima por hábito começa a se revelar, abrindo caminho para algo ainda mais profundo. Algo que só acontece quando continuamos explorando o impacto da nossa própria ausência. A indisponibilidade como início da individuação. Para Jung, o processo de individuação começa quando a pessoa para de viver apenas em função das demandas externas. Estar sempre disponível é muitas vezes uma tentativa inconsciente de ser aceito, validado ou necessário. Quando você começa a se retirar, mesmo que isso cause estranhamento, algo interno se reorganiza. Surge um espaço mental onde antes só havia ruído social. Esse espaço permite perceber quais vínculos eram sustentados por hábito, quais eram baseados em medo de solidão e quais realmente tinham profundidade. A indisponibilidade, nesse sentido, não afasta apenas pessoas. Ela aproxima você de si mesmo. E é justamente nesse ponto que muitos sentem desconforto, porque perceber quem você é, sem a aprovação constante dos outros, exige um passo psicológico que poucos estão preparados para dar. E é aí que a dinâmica muda de vez. Quando você finalmente entende que a indisponibilidade não é ausência, mas sim um ato de presença consigo mesmo, algo profundo começa a mudar. Jung falava sobre individuação, esse processo de se tornar quem você realmente é, independente do que os outros esperam. E é exatamente isso que acontece quando você cria espaço entre você e o mundo. Você descobre que não precisa existir apenas para preencher a vida alheia, que seu valor não é medido pelo quanto você responde, cede ou está ali. É nesse silêncio que a mente se reorganiza, que você percebe quais relações são de fato recíprocas e quais se sustentavam apenas pelo hábito ou pelo conforto que você proporcionava. Esse espaço não é vazio, é um terreno fértil. É como se, pela primeira vez, você pudesse olhar para as pessoas e para si mesmo sem filtros, sem máscaras, sem a necessidade de aprovação constante. O mais fascinante é que, nesse processo, você começa a observar padrões antigos se desfazendo. Aqueles vínculos que pareciam sólidos, mas dependiam da sua presença constante, começam a se mostrar frágeis. Algumas pessoas se afastam, outras se aproximam de verdade, e algumas demonstram emoções que você nunca tinha percebido. Jung dizia que a sombra se revela quando confrontamos a nós mesmos e aos outros sem distrações externas. Ao deixar de estar sempre disponível, você força tanto a si quanto ao outro a lidar com verdades não ditas, expectativas inconscientes e necessidades ocultas. É um teste silencioso de autenticidade, e o mais incrível é que você não precisa controlar nada disso, apenas observar, sentir e aprender. E é nesse ponto que a transformação interna se torna visível no cotidiano. Você começa a notar que momentos de solidão, antes temidos, são, na verdade, fontes de clareza e força. Cada pausa consciente se torna uma ferramenta de autoconhecimento. Cada silêncio permite redefinir limites e estabelecer padrões mais saudáveis para suas relações. Não se trata de afastar, manipular ou punir. Trata-se de se reconectar com você mesmo e permitir que o mundo ao redor se ajuste naturalmente. E é exatamente nesse ajuste que o verdadeiro poder da indisponibilidade se revela. Você não muda só a forma como os outros te enxergam,
mas a forma como você enxerga a si mesmo, criando uma liberdade emocional que poucos realmente experimentam. E é justamente essa liberdade silenciosa que abre caminho para descobertas ainda maiores. Aquelas que só surgem quando continuamos explorando o impacto da nossa própria presença ou ausência de forma consciente. E então, chegamos a um ponto que poucos percebem de verdade. Tudo muda quando você deixa de estar sempre disponível, mas não como punição ou joguinho, e sim como ato de consciência. Olhando para trás, dá para ver que cada pausa, cada silêncio que você criou, funcionou como um espelho, mostrando quem realmente se importa, quem se apoia em você de forma genuína e quem se aproxima apenas do que você oferece. Jung dizia que só quando confrontamos nossa própria sombra, medos, inseguranças, desejos não admitidos, começamos a nos tornar indivíduos de verdade. E é exatamente isso que acontece quando você aprende a valorizar seu tempo e seu espaço. Você começa a enxergar relações e comportamentos sem filtros, percebe a essência de cada pessoa e, mais importante, começa a enxergar a sua própria essência. O movimento da indisponibilidade ativa não é sobre afastar pessoas, é sobre reencontrar você mesmo. Aquela sensação de culpa por não estar sempre presente, aquele medo de perder amizades, começam a se dissipar porque você descobre que presença de verdade não se mede em quantidade, e sim em significado. E quando você para de ser previsível, quando sua energia deixa de ser um recurso infinito para todos, começa a notar algo poderoso. O respeito, a admiração e a conexão genuína surgem de onde antes só havia rotina. As relações se equilibram sozinhas, as pessoas se ajustam ao seu valor real e você, finalmente, aprende a priorizar sua própria vida sem deixar de se importar com os outros. Então, fica a reflexão. Você não precisa estar disponível para ser importante, não precisa se doar sem limites para ser amado, nem se perder nos outros para ser visto. O verdadeiro poder está em se respeitar, em criar espaços conscientes e silenciosos, em permitir que sua ausência revele mais do que qualquer presença constante poderia mostrar. E é nesse espaço que nasce a liberdade emocional. A clareza sobre quem você é, quem merece seu tempo e, acima de tudo, a chance de viver relações mais saudáveis, profundas e verdadeiras. Porque, no fim, aquilo que você não entrega sem medida se torna valor. E é exatamente aí que tudo muda. E assim, chegamos ao final deste vídeo, onde cada pausa, cada silêncio que você cria não é vazio. É uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e transformação. Quando você deixa de estar sempre disponível, não está afastando pessoas, mas abrindo espaço para que a vida revele quem realmente se importa, quem se conecta de verdade e quem se aproxima apenas por hábito. Jung nos lembra que enfrentar nossa própria sombra, compreender nossas projeções e reconhecer limites é o caminho para a individuação, para nos tornarmos pessoas completas e conscientes. E é justamente nessa conscientização que você encontra liberdade emocional, clareza sobre suas relações e força para viver de forma mais autêntica. Lembre-se, você não precisa estar disponível para ser valorizado, não precisa se doar sem limites para ser amado, nem se perder nos outros para ser visto. O poder real está em respeitar seu tempo, criar espaço consciente e permitir que sua ausência revele mais do que qualquer presença constante poderia mostrar. É nesse espaço silencioso que nascem relações profundas, respeito genuíno e a liberdade de viver do seu jeito, com escolhas claras, vínculos verdadeiros e autoconhecimento sólido. No fim, tudo muda quando você aprende que o valor não está em estar sempre presente, mas em estar presente de forma consciente, significativa e alinhada com quem você realmente é.
Se você curtiu este vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E quero saber de você. Nos comentários, conta qual tema você quer que a gente explore no próximo vídeo. Sua opinião vai ajudar a construir os próximos conteúdos e trazer ainda mais reflexões sobre comportamento humano, relações e autoconhecimento.